Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Peço para que se inscreva, dê like e compartilhe o vídeo. Hoje, o livro de hoje é A Face Oculta, da editora Saraiva. Este livro eu acho que é muito interessante para trabalhar em sala de aula e para ler sem nenhum compromisso também, tá bom? Compromisso que eu digo é em relação a trabalho, alguma atividade, mas eu acredito que vale para conhecimento para a vida. A Face Oculta é um livro que tem uma personagem principal no início, que lá se destaca, mas depois vão aparecendo os outros, que é a Luciana. Ela é uma adolescente que fica muito tempo em seu computador, trocando mensagem com os amigos na sua rede de relacionamentos e interagindo com outros usuários também em jogos online. Ela acha a realidade ruim, porque ela prefere o mundo virtual, que ela acha muito mais interessante do que a vida. E acaba comendo muito, exagera, e daí algumas vezes até você, quando você está lendo o livro, você fala, meu Deus, ela comeu tudo isso. A mãe pega no pé, mas ela não consegue entender o lado da mãe. Então tem algumas situações nesse sentido também. Depois acaba aparecendo um outro menino, né? Um menino daí, o Henry, que acaba se tornando vítima também. A Luciana, ela começa a receber algumas mensagens, nada interessantes, né? Pelo contrário, falando que ela era gorda e tratando mal mesmo, né? E ela começou a se sentir incomodada. Daí tem até uma pergunta na sinopse do livro, né? Quem vai tomar alguma atitude para coibir essa guerra? Então os dois, de formas diferentes, acabam se tornando vítimas de bullying e cyberbullying. O que é interessante nós conversarmos, né? Pensarmos assim, é uma situação contemporânea, é algo que muitos jovens sofrem e muitos sofrem calados. Então, para eles é muito difícil aqueles apelidos pejorativos, né? Como gordo, quatro olhos, apelidos que não são nada agradáveis. A primeira coisa que é importante deixar bem claro é que quando se fala em bullying, são ações repetidas, né? O que eu percebo no geral, que até eu achei interessante, que no meu mestrado eu tive uma professora que estudou um pouco desse assunto e conhecia um especialista sobre esse assunto. E ela falou uma vez que acabou se popularizando esse termo. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma brincadeira, entre aspas, né, indesejada, uma vez e já fala, você está fazendo bullying. E o bullying é ação repetida. Claro que se a pessoa não é desagradável mesmo uma vez, mas não caracteriza bullying uma vez. A ação repetida que se chama bullying. Primeira coisa, em relação ao conceito. O discutir isso em sala de aula ou em casa, eu acredito que é muito importante. Mesmo numa leitura informal, que não seja solicitada pela escola, uma leitura espontânea. No Diário Oficial tem uma lei, que é 13.185 de 2015, que caracteriza o bullying como prática de agressões físicas, psicológicas e morais. Então, isso pode caracterizar crime. Mostrar reportagens sobre bullying, mostrar na vida real, associar que essa temática, né, o livro, se torne algo para avançar, para pensar mais sobre essa questão. Então, várias reportagens sobre as vítimas, o quanto que é difícil conversar, né, sobre isso, o quanto muitas vezes é difícil da vítima se revelar, né, contar para os pais, para os familiares o que está acontecendo, em que momentos passaram a ser agressores aquelas pessoas, aqueles meninos, né? Luciana e Henry poderiam se tornar agressores também pelo que eles viveram? O gênero textual é novela, podemos abordar isso também, né, sobre quais as características de novela. Traz várias questões da BNCC, que é algo contemporâneo, ter o aluno como protagonista, dele ir atrás do conhecimento, ele buscar também, não só o professor instigar, mas ele também ter a participação ativa. Isso é muito, muito legal e muito bem-vindo.
Dá para se fazer um trabalho interdisciplinar com outras disciplinas, se for no caso da escola, e se torna muito rico. E algo que me chamou muita atenção também foi a reação dos pais. Tem pais que criticam o bullying, tem pais que acobertam algumas coisas dos seus filhos, então é algo para se pensar também, né, o que é o mais adequado, e que é algo assim, quando eu estava lendo, eu falei assim, meu Deus, mas saber que tem pais que fazem isso, né, porque a gente que tem um compromisso ético, né, a gente pensa assim, de se colocar no lugar do outro, se fosse meu filho, eu ia gostar que fosse assim, e de repente você vê um pai tomando partido do filho e ajudando o filho a mentir. E falando assim, não, você é muito esperto, você tem que fazer isso mesmo. Nega até o fim, porque você não fez isso. E o próprio adolescente incorpora aquela mentira como se fosse algo real e fala, não tenho nada a ver com isso. Né? Então, é algo para pensar também sobre a sociedade. Não tem como não pensar sobre isso. E ao pesquisar, ao buscar outras notícias, a gente traz essa literatura, né? É algo que não é verídico, né? Foi uma história, mas para a realidade. E de ver quantos jovens sofrem com isso e muitas vezes sofrem calados. Eu cheguei a fazer uma pesquisa e encontrei muitos casos, muitas reportagens falando sobre isso. E é uma temática muito importante para conversar na escola. E principalmente desenvolver projetos. Que até nesse caso aqui do livro foi desenvolvido um projeto. Esse caso acabou resultando na elaboração de um projeto muito legal, que inclusive até teve união de escolas, que isso me chamou muita atenção, porque quanto seria interessante essa união, né, em busca de melhorar a vida desses alunos, independente de escola, né, é muito legal. Sobre a Maria Tereza Maldonado, que é a autora, ela é psicóloga, mestre pela PUC e palestrante. Ela fala sobre o comportamento em suas palestras, relacionamentos e desenvolvimento pessoal, conflitos na família e no trabalho. E ela traz essa questão muito forte no livro. Então, por mais que eu comentei algumas questões sobre o livro, vale a pena a leitura. É claro que eu falei, porque eu sei que tem professores que assistem a esse vídeo, e daí são sugestões que podemos trabalhar em sala de aula em busca de um mundo melhor. Mas a leitura é sempre bem-vinda, independente de ser algo da escola. Se, por exemplo, eu sou um pai, uma mãe, estou assistindo esse vídeo, gostei, eu acho que vale a pena, eu quero que meu filho leia. Independente, gente. E tem outros livros também. Esse foi o que eu escolhi para trabalhar em sala de aula, que eu achei muito interessante até mesmo começar. Eu gosto de levar em consideração o conhecimento prévio dos alunos e começar perguntando sobre a face oculta. O que será que quer dizer? Né? E instigar o aluno a buscar o que seria essa face oculta antes, na leitura prévia, só analisando a capa, e depois eu vou perguntar também o que vocês descobriram, o que quer dizer essa face oculta, que no próprio livro responde. Ok? Espero que tenham gostado, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!